Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a uma noite de congresso. Eu sou a professora Fernanda Gimenez Milani, atual coordenadora do curso de Educação Física, e nós organizamos algumas noites aí de evento para vocês. Espero que vocês gostem. O feedback de vocês é bem importante. E para começar, né, eu preparei uma fala para vocês sobre inovações em educação física, licenciatura e bacharelado em foco. Nessa noite, né, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que é o bacharelado, o que é a licenciatura, por que que houve a divisão e alguns aspectos históricos, campos de atuação, seria uma visão geral de curso mesmo. Às vezes a gente entra com uma ideia e depois que a gente entra na faculdade, né, a gente tem uma ampla visão de várias possibilidades que nós temos de atuação. Então, esse é o meu objetivo, né? Para a gente fazer uma palestra, a gente tem que ter um objetivo final de quem está nos ouvindo, que no meu caso é que vocês entendam, compreendam quais são os locais que vocês podem atuar e a potencialidade que o curso de Educação Física tem, certo? Então, como eu falei, né, eu sou a professora Fernanda Gimenez Milani, muitos de vocês já me conhecem, mas eu vou aproveitar esse momento aí de palestra para contar um pouquinho da minha história bem rapidinho. Então, eu sou formada pela UEM, me formei em 2014, fiz bacharelado, depois eu fui para Joinville, trabalhei lá uns 2 anos com natação, passei num concurso, mas eu queria fazer mestrado. A vontade de ser professora era uma coisa que morava dentro de mim, então eu voltei para Maringá e tentei um mestrado. Aí eu consegui passar, fiz mestrado em políticas públicas de esporte e lazer. Eu estudei sobre financiamento das políticas públicas aqui no estado do Paraná. E logo após eu entrei na Uningá e estou desde então, já vai fazer 5 anos, fez 5 anos esse ano. E, e é muito bacana trabalhar aqui, gosto muito de me envolver, né, com o ensino superior. Sou muito grata aí por trabalhar aqui. Bom, o que eu, né, quero começar dizendo para vocês, então? Para a gente compreender os campos de atuação, a história do curso, a gente precisa entender que antigamente, não sei se vocês conhecem, mas antigamente, o curso de educação física chamava-se, né, a formação era licenciatura plena. Então, a gente tinha um curso só, onde as pessoas, né, que cursavam educação física, elas se formavam em licenciatura plena e poderia atuar tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Com o passar dos anos, verificou-se que havia uma necessidade de formação específica, porque os campos de atuação, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, eram muito diferentes, né? Eram bem distantes e necessitava de uma formação mais específica, né? E ali, meados de 2009, 2010, houve essa ruptura entre licenciatura e bacharelado. Então, os estudantes passaram a ter que escolher entre as duas modalidades, as duas habilitações, a gente chama de habilitação, né? Você é formado em educação física na habilitação licenciatura ou na habilitação bacharelado, certo? No começo, né, logo que houve essa ruptura, não houve muita diferença na formação. Eu peguei justamente essa etapa aí da minha vida, quando eu entrei, né, na UEM, que foi em 2009, meu primeiro ano, a gente cursava, né, os 2 primeiros anos e a partir do terceiro a gente tinha que escolher, assim como é hoje, né? A gente tem o primeiro e segundo ano igual, comum para ambos os cursos, e ali a partir do terceiro ano a gente precisa escolher se a gente quer licenciatura ou bacharelado. Mas as diferenças das disciplinas entre os dois cursos eram bem pequenas, né? Então, logo no momento ali de ruptura, onde as faculdades tiveram que se reorganizar, não havia muita diferença. Hoje, depois de quase aí 15 anos, né, que isso aconteceu,
A gente tem cursos completamente diferentes. Então, se você pegar a matriz da licenciatura e a matriz do bacharelado, você vai ver que são, ali a partir do terceiro ano, são cursos completamente diferentes. A licenciatura tem educação física escolar, que o bacharel não tem. O bacharel tem academia, atividade de academia, personal, musculação, treinamento, psicologia do esporte, que a licenciatura não tem, né? A licenciatura tem muitas disciplinas de educação básica, que é obrigatória, então os cursos realmente se especializaram, mas houve um certo tempo para que isso acontecesse. Bom, em relação aos campos de atuação do bacharelado, o que que a gente tem, né? A gente tem três possíveis campos maiores, que seria o esporte, o lazer e a saúde, né? Dentro do campo do esporte, a gente pode atuar com o alto rendimento e o esporte de participação. Dentro do alto rendimento, aqui em Maringá, a gente tem as associações, é muito comum aqui, mas isso é bem específico, né? Cada cidade se organiza de um jeito de acordo com a estrutura pública que se tem. O que que eu quero dizer? Tem algumas cidades que existe uma secretaria de esportes. Tem outras cidades que existe um departamento, que é uma pasta que está dentro de outra pasta. Então, eu tenho, por exemplo, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e o esporte é uma pasta dentro da Secretaria de Educação, né? E não existe uma secretaria específica de esportes. Aqui em Maringá, a gente tem uma secretaria específica de esportes. O que que muda eu ter uma secretaria específica de esporte ao invés de ter um departamento? A quantidade de investimento de dinheiro público que vem para ser investido naquela pasta. Então, se eu tiver uma secretaria de esportes, né, uma secretaria específica de esportes, tem muito mais condições de receber uma maior quantidade de dinheiro ali, de verba pública, para ser investido em políticas públicas naquele setor. Quando eu tenho departamentos, eu tenho que dividir o montante que vem para todas as pastas que estão dentro daquela secretaria. Quando eu coloco o esporte dentro de uma secretaria de educação, como a educação é prioridade, né, de acordo com a Constituição, a gente precisa priorizar a educação, sobra menos dinheiro para o esporte. Então, é importante a gente ter secretarias específicas de esporte para que para que haja, né, maior investimento e assim a gente tem maior campo de atuação também. Querendo ou não, quanto mais investimento no esporte, mais emprego se tem, porque mais gente vai precisar para trabalhar, certo? Então, aqui em Maringá, a gente tem a Secretaria de Esporte, que é um campo de atuação, que a gente pode trabalhar ali dentro como professor, como diretor de esporte e tudo mais, geralmente é concurso ou cargo comissionado, mas também tem as associações. As associações, aqui em Maringá, no caso, elas são específicas. Então, tem a Associação de Rende, a Associação do Vôlei, a Associação de Rugby, e essas associações estão vinculadas à Secretaria de Esportes e recebem alguns incentivos aí de algumas leis. Mas em outras cidades, né, a gente tem o alto rendimento, que é muitas vezes incentivado pela pasta pública ali, seja a secretaria ou departamento. Além do esporte de alto rendimento, a gente tem o esporte de participação e o esporte de educação, né, o esporte de formação. O esporte de participação, ele é aquele que você vai, não para competir, não para excelência, não para desempenho, mas você vai para participar mesmo. É quase que uma atividade física que você faz na academia, que você faz no crossfit, você faz um esporte, né? Então você tem toda semana aquela modalidade esportiva, mas não tem um objetivo final de competição, tá? Além dos centros esportivos, os clubes e tudo mais, a gente também tem as ATIs, que começou, né, aqui em Maringá e depois se expandiu para muitas outras cidades. A ATI, que é a Academia da Terceira Idade, também é um campo de atuação do profissional de educação física, tanto dentro das secretarias de esportes ou departamento de esportes, mas também fora, né? A gente pode atuar enquanto profissional formado em bacharelado, nos campos abertos ali, em praças, em ATIs, em locais, né, públicos, e trabalhar atividade física com o nosso aluno nesses espaços também.
Em relação ao campo de atuação de saúde, o que que a gente tem? A gente tem o campo da saúde, propriamente dito, e da reabilitação. Aqui eu quero, fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira séria, porque assim, eu brinco com os meus alunos aqui do presencial, que a educação física é o único curso da saúde, né, a gente tem aí uma divisão entre os cursos de humanas, saúde e exatas. A a educação física eu considero que é o único curso da saúde, por quê? Porque a gente promove a saúde por meio do exercício físico. "Ah, professora, mas e a medicina?" A medicina não é. A medicina, ela trata a saúde, mas ela trata a doença, né, se a gente for pensar, a fisioterapia também, você vai na fisioterapia quando você está com uma dor nas costas, uma lesão, né, alguma coisa que você precisa tratar. A psicologia, a mesma coisa, você vai fazer terapia para buscar a melhora de algum quadro psicológico ou manter, né, o seu quadro psicológico, enfim. É uma brincadeira, porque, não é assim que é classificado, mas se a gente for pensar mesmo de uma forma bem diferente, a educação física acaba sendo um curso da saúde que realmente promove a saúde. Então, um dos campos de atuação que a gente tem é a promoção da saúde. Antigamente, a gente tinha o NASF, que é a saúde da família. Então, a gente tinha profissionais de educação física que atuavam em bairros, né, em todo o país, promovendo a saúde, passando atividade física, geralmente ficava dentro do postinho de saúde, no estacionamento ali dos postinhos de saúde, mas como isso muda de governo para governo, isso acabou ficando aí no caminho, em algumas mudanças de governo, e aí, o NASF ele passou a ser outros programas que cada município teve que alocar em outras coisas, né, mas existe sim a possibilidade do profissional de educação física trabalhar dentro da área da saúde, promovendo a saúde. Outro campo da saúde seria a reabilitação. Então, a educação física ela pode trabalhar na promoção da saúde, na prevenção, né, e na reabilitação, que é um momento pós-doença, pós-lesão, pós alguma condição física, que a gente precisa do fortalecimento muscular, que a gente precisa da melhora psicológica, né? Então, aí entra a reabilitação que o profissional de educação física também pode atuar. Por fim, a gente tem o lazer. O lazer hoje é uma política mais baseada em eventos, né? A gente não tem um lazer contínuo. Então, por exemplo, lá nos centros esportivos ou nos locais de esporte na cidade, a gente tem o esporte acontecendo toda semana. Já o lazer, né, o lazer acontece pontualmente, tipo Dia das Crianças, Dia das Mães, é um feriado específico, aí se faz uma ação em cima daquilo. Por exemplo, Dia do Idoso, né, muitas pessoas fizeram o evento para comemorar o Dia do Idoso, e aí fez atividade física, fez um dia de atendimento. Isso é lazer, mas é um lazer pontual, né? Talvez a gente precisasse de uma política mais contínua e algo que acontecesse toda semana, pensando no lazer, certo? Bom, em relação à licenciatura, o que que a gente tem? A licenciatura, os campos de atuação são a escola regular, a educação especial e o ensino superior. A escola regular é a escola comum, o ensino infantil, o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio, certo? E tem o EJA também, que é a educação de jovens e adultos. A escola regular, ela é pautada em algumas legislações que depois eu vou falar para vocês, mas basicamente é a BNCC e também nós precisamos pensar sempre em inovação. Então, quando eu falo de campo de atuação, eu preciso pensar em inovação dentro daquele setor, né? A gente tem profissionais, professores de educação física que estão na escola há muito tempo e basicamente trabalham com a mesma coisa. Então, talvez é legal a gente pensar numa formação aí, você que está fazendo educação física agora, na modalidade de licenciatura, que você pense em inovar dentro das aulas de educação física, né? É bem importante a gente trazer o aluno, fazer o aluno entender o que é a nossa área. Outro campo de atuação é a educação especial, onde a gente precisa trabalhar bastante a criatividade e é também um campo que marca a inclusão. E por fim, temos o ensino superior. Para atuar no ensino superior, é necessário uma especialização, um mestrado e um doutorado, certo? Bom,
Seguimos então. Nesse momento, eu vou falar um pouquinho do bacharelado e depois eu vou falar um pouquinho da licenciatura. Então, a gente vai dividir em dois momentos. Caso você tenha alguma dúvida, pode ir escrevendo aí no chat do YouTube que a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Quando a gente pensa em atuar com bacharelado, é obrigatório a gente ter o CREF. O que é o CREF? É o nosso registro no Conselho de Educação Física. O CREF é um registro estadual, mas acima do CREF a gente tem o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física. Então, primeiro a gente tem, né, num âmbito maior, o CONFEF. Abaixo do CONFEF a gente tem os CREFs estaduais. E tem o CREF do estado do Paraná, o CREF do estado de Santa Catarina e assim por diante, tá? Atualmente surgiu uma mudança, né, que até então era obrigatório apenas para o bacharelado. Agora o CREF vai ser obrigatório também para as licenciaturas. Mas isso é uma mudança que acabou de acontecer, é algo que está sendo gradual, então é bom a gente ficar ligadinho aí nas mudanças que estão acontecendo, tá? Bom, para a gente entender a história, né, de como se criou o CREF, e na verdade eu também vou chegar numa conclusão de como se a gente, por que que a gente comemora o Dia do Profissional de Educação Física no dia 1º de setembro. Tudo começou lá em 1946 por uma iniciativa da Associação dos Professores de Educação Física, que eram os profissionais do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e de São Paulo. Eles se uniram e formaram a Federação Brasileira das Associações de Professores de Educação Física, na sigla FBAPF, certo? Essa federação, ela foi a primeira forma, né, o primeiro indício de que havia uma necessidade de se regulamentar a profissão de educação física, né? A gente ter uma regulamentação de quanto nosso piso salarial, o que o profissional de educação física pode fazer, o que ele não pode fazer, aonde acaba, né, o direito do profissional, por exemplo, de fisioterapia e começa o nosso, entenderam? E aí, essa regulamentação que surgiu neste primeiro momento, teve 3 momentos importantes. O primeiro momento é a iniciativa dos profissionais, que seria essa que eu acabei de falar, né, que houve uma mobilização desses profissionais e começaram a pensar numa regulamentação. Depois, o segundo momento é o primeiro projeto de lei 4559 de 1984. E, por fim, a gente tem a regulamentação aprovada em 1º de setembro de 98. Vamos seguir essa ordem cronológica, né? Então, o primeiro momento vai da década de 1950 a 1980. A iniciativa de 3 professores reconhecidos pela área, que seria o professor Marinho, o professor Jacinto e o professor Manuel Monteiro. Então, esses 3 professores se organizaram e começaram uma mobilização para que houvesse uma regulamentação na área. Esse movimento foi ganhando importância com os anos. Em 1972, houve o 3º encontro dos profissionais de educação física lá do Rio de Janeiro. Eles apresentaram e defenderam, né, a ideia de criação do conselho para regulamentar a profissão, mas ainda não houve uma ação efetiva, né? É muito difícil a gente conseguir de forma muito rápida, né, essa regulamentação. Então, houve vários passos aí até que efetivamente acontecesse. Nesse 3º encontro, né, o 4º tema, eles discutiram várias coisas. O 4º tema desse 3º encontro foi os Conselhos Regionais e Federal dos Titulados em Educação Física e Desporto. Nesse 4º tema dizia o seguinte: é de interesse dos titulados em Educação Física e Desportos a criação dos Conselhos Regionais e Federal reguladores da profissão. Depois, o Código de Ética Profissional é fundamental para as relações de trabalho entre os titulados em Educação Física e Desportos, tanto na área particular como na oficial. Os participantes do 3º encontro dos professores de Educação Física ratificam o trabalho que foi executado no encontro anterior sobre o problema da criação dos Conselhos Regionais e Federal dos titulados em Educação Física e Desportos e solicitam providências junto às autoridades do Executivo e Legislativo Federal.
Então, vamos pensar assim, vamos nos colocar no ano de 1972, que foi quando aconteceu o terceiro encontro dos professores de educação física, certo? Bom, pensa lá em 1972, né? Não existia nenhuma regulamentação, a gente não sabia o que o profissional de educação física podia ou não fazer. Nada que se tem hoje, né? Toda essa organização que a gente tem hoje existia lá. Então, começou-se a surgir essa necessidade, e esse terceiro encontro foi muito importante porque foi o primeiro momento em que houve uma ideia, né, escrita, palpável, de que existia a necessidade de se criar o Conselho Federal de Educação Física, né, onde eles escreveram isso e discutiram isso com mais pessoas formadas na área. Nenhuma ação foi realizada aqui, né? Por mais que houvesse toda essa organização de um evento e uma das pautas do evento foi a criação do conselho, ainda não houve nenhuma ação realizada só a partir de 1980. Bom, esse foi o primeiro momento. Agora vamos para o segundo momento, que é na década de 1980. Na década de 1980 já passa a haver ações efetivas, que seria a criação da APEF em todos os estados, que é a Associação dos Profissionais de Educação Física, que foi uma iniciativa daquela federação lá de trás, né, dos primeiros professores que pensaram, então eles se organizaram numa associação dos profissionais de educação física, realização de congressos por essa associação para debater os rumos da profissão. Em 1983, houve uma reunião importante entre os diretores, professores e estudantes de educação física em Brasília. Nessa reunião, foi discutido a problemática da atuação do profissional de educação física e foi apresentado um projeto de regulamentação com a criação do conselho, baseado no projeto de criação dos conselhos de psicologia e medicina. Então, veja bem, né? Se a gente pensar em 1980, 1983, foi tipo ontem, é muito recente. A nossa profissão, né, a organização da nossa profissão é muito recente. Por isso que até hoje a gente ainda tem muitas dúvidas do que a educação física pode ou não atuar, o que é a licenciatura, o que é o bacharelado, porque ainda é muito novo e ainda está em fase de amadurecimento, diferente, por exemplo, da medicina e do direito, que existem há muito tempo, tá? Então vamos lá, né? O segundo momento, pontos importantes. A gente tem a criação da associação, onde foram feitas algumas reuniões, alguns eventos, e o evento mais importante desse momento é em 1983, quando a gente tem uma reunião de profissionais, né, diretores, professores, inclusive estudantes. Então, nós estudantes estaríamos lá, né, se estivéssemos lá em 1983, para discutir a problemática da nossa atuação e também, né, a gente foi, né, apresentado um projeto para criar o conselho, baseado nos conselhos que já existiam, que eram mais bem estruturados, tipo da psicologia e da medicina. A partir de 1984, o que a gente tem? Foi realizada uma Assembleia Geral para discutir a regulamentação e criação do conselho. Houve um impasse entre professor e profissional. O que seria isso? A gente não sabia como que iria ser chamado o profissional de educação física, a pessoa formada no curso de educação física. Olha que complexo, né? A gente não sabe se a gente chama de professor de educação física ou profissional de educação física. Né? Foram criadas algumas sugestões ali, como por exemplo, cineantropólogo, antropocinesiólogo, kinesiólogo, antropocineólogo, né, que são palavras que nos remetem ao movimento, como cine. Cine vem de movimento e antro de humano, então movimento humano, né? Mas como eram palavras um pouco complicadas, ficou-se decidido então que o nosso termo a ser utilizado para pessoas formadas em educação física seria profissional de educação física. Por que não se usa o termo educadores físicos, né? Toda vez que você escutar alguém falar, o educador físico, fulano de tal, sempre corrija, né, de uma forma elegante, mas educador físico não pode ser dito, porque a gente não educa o físico, né? Quando a gente fala educador físico, nos remete a um padrão
de beleza, um padrão estético. E a gente não educa o físico de ninguém, né? Nós somos profissionais de educação física que busca a excelência do movimento humano, a melhor execução de uma técnica, a melhora da força, a melhora da qualidade de vida, entre outras questões. Tá? Nessa época, né, no ano de 1984, também foi feito o primeiro projeto de lei 4559 de 84. Foi feito por um deputado, na época era aquele partido Arena, que a gente estudou na escola, e foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi vetado pelo presidente José Sarney em 89. Veja bem, né? A gente teve um projeto de lei aprovado, mas vetado depois pelo presidente então da República em 1989. Para você ver como é difícil, né, a gente conseguir uma organização em alguma coisa, precisa muito de apoio político, né? O nosso país tem essa tradição aí, essa cultura. Com isso, né, com esse acontecimento, as associações meio que entraram num colapso, elas começaram meio que a desistir e a ficar desmotivadas. Passando agora para a década de 90 até 98, né, com esse colapso das associações, o que nos restou? Que os estudantes se mobilizassem. Né? Então, os estudantes, vendo que as associações perderam força, meio que desanimaram, os estudantes resolveram se mobilizar e tomar a frente mesmo desse movimento, principalmente os estudantes do Rio de Janeiro. O que percebeu-se então, né? Como eu falei, né, o Brasil é um país muito político, onde a gente precisa de um apoio para fazer alguma coisa. Então, houve, né, a necessidade, percebeu-se a necessidade de ter um político que apoiasse a causa da regulamentação da profissão. Esses estudantes, eles pediram apoio para a federação, né, mas não teve nenhum tipo de apoio. Alguns profissionais da área, eles decidem se unir e lançar um movimento em prol da regulamentação. Então, esses profissionais que estão aqui são os profissionais que se uniram para pensar em apoiar a movimentação. Quais são essas características agora desse novo movimento? Essa etapa aí, a partir da década de 90, ficou-se conhecida como novo movimento, porque foi um movimento que surgiu a partir de algo que não deu certo, né, no segundo momento, e foi um movimento dos estudantes, que partiu dos estudantes. Esse movimento não tinha um órgão formalmente constituído, havia uma rede de comunicação, informação e mobilização e adesão. Era aberta a participação de órgãos, instituições, meios de comunicação, profissionais e estudantes, ou seja, era aberto a todos, né? Nos outros momentos anteriores, isso ficava mais reservado aos professores, a diretores, as autoridades mais influentes da nossa área. Agora, como partiu dos estudantes, todo mundo poderia aderir a esse movimento. E tinha um caráter pluripartidário e democrático, ou seja, não tinha a representação de nenhum partido e todo mundo poderia participar. Em janeiro de 1995, na verdade um pouquinho antes, né? A Federação de 1923 foi fundada, que é a FIEP, Federação Internacional de Educação Física, e promove a difusão dos conhecimentos da educação física, que foram por meio de eventos científicos, formação e capacitação de professores. Em janeiro, teve um congresso da FIEP aqui, e aí foi-se lançado um movimento pela regulamentação dos profissionais de educação física, delegado que foi feito por o delegado-geral da FIEP no Brasil, Almir Grum, e um delegado auxiliar, que é o Manuel Tubino. Tubino é uma referência muito importante da nossa área. Tem vários livros que falam sobre educação física. Ele foi um dos profissionais que mais lutou pela regulamentação da nossa área. Ele entende muito. Então, quando vocês quiserem ler sobre a educação física, procurem por Tubino. Nesse evento, houve uma posse solene dos membros conselheiros do primeiro Conselho de Educação Física, que ocorreu neste mesmo congresso. Então, essa federação internacional fez um evento aqui no Brasil, em janeiro de 95, e houve, então, uma mobilização, foi lançado o movimento pela regulamentação, agora já estava um movimento um pouco mais sólido.
Bom, então esse movimento teve como primeira ação, né, essa reunião dos delegados da FIEP, que assumem um compromisso de divulgação e esclarecimento de dúvidas. Numa segunda ação, né, teve a busca por apoio das instituições de ensino superior sobre a importância do movimento e da regulamentação da profissão. Houve também a divulgação para o corpo docente e para os discentes, então teve toda essa organização divulgada para os estudantes que não estavam ainda aderindo ao movimento. E assim foi lançado o Movimento Nacional pela Regulamentação do Profissional de Educação Física no início do ano de 95. Aqui a gente tem uma imagem que representou um movimento que foi chamado de teia de colaboradores. Então, se a gente olhar aqui, o centro, né, dessa teia é o movimento em prol da regulamentação do profissional de educação física. E em volta do movimento, a gente tem um monte de instituição que apoiou o movimento, né? A gente tem os órgãos governamentais, a sociedade, os políticos, revistas, associações dos profissionais de educação física, escolas de educação física, clubes, academias, promotores de eventos, jornais, etc. Tá? Outra imagem que a gente tem também é essa regulamentação já. Foi uma arte muito divulgada na época para buscar incentivar, né, e mostrar para todo mundo que a gente precisava de uma regulamentação e era algo que estava ganhando mais força. Bom, em 1995 surge o projeto de lei 350, apresentado pelo deputado federal Eduardo Mascarenhas, do PSDB. Deputado federal Paulo Paim é designado relator do projeto, analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, consultado pelas instituições de ensino superior, órgãos públicos relacionados com a área e notórios profissionais de educação física. Esse projeto de lei foi debatido em eventos da área de educação física, foi analisado pelos órgãos públicos e pelas instituições de ensino superior. Então, quando eu coloco IES aqui, é a instituição de ensino superior. E no dia 17 de outubro de 1996, quase, né, certinho, com a data que a gente está assistindo essa palestra, houve uma audiência pública no plenário da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Houve aprovação com alteração no texto. Então, naquele primeiro momento, o projeto de lei não foi aprovado, foi vetado pelo presidente. Agora, houve a aprovação, mas com alguma alteração no texto. Houve, então, mudança de relator, foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado em 3 de agosto de 98, e no dia 1º de setembro de 1998, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sanciona a Lei 9696 de 98, publicada no Diário Oficial da União em 2 de setembro de 98. Então, por que hoje a gente comemora o Dia do Profissional de Educação Física no dia 1º de setembro? Porque, em tese, foi o dia da regulamentação do profissional de educação física, foi quando efetivamente foi aprovada a criação dos conselhos de educação física. Tá? Por que eu coloquei essas etapas, meio que trâmites aí, burocracias e tal? Para que vocês entendam, né, tenham uma noção de como acontece a regulamentação. Porque quando a gente já pega a coisa andando, a gente não para pensar em como ela foi construída, né? Então precisa de muita etapa, muita mobilização, aprovação de muitos setores, deputados, senadores, o presidente, para que então algo seja construído. Então, a gente tem no dia 1º de setembro a aprovação e sancionada a lei no dia 2 de setembro. Né? Então, o que a gente tem agora no terceiro momento? A aprovação do projeto-lei, a criação da Lei 9696 de 98, a eleição dos conselheiros e a chapa do Jorge foi a vencedora, né? Eu não sei falar o sobrenome dele, mas foi a vencedora, que foi um dos professores que lutou pela regulamentação e ele então virou o conselheiro do Conselho Federal de Educação Física. Eu coloquei essa imagem porque existem muitas questões que se discutem sobre
o CONFEF e os CREFs, né, que são os conselhos estaduais. Muitas pessoas são a favor, muitas pessoas são contra. Eu, enquanto professora, preciso dar as duas visões para vocês, né? A regulamentação é algo importante? É algo importante. A gente precisa de um órgão, né, que nos regulamente, nos defina, nos defenda e tudo mais. Mas, muitos profissionais da nossa área questionam como isso acontece, que o CONFEF não atua efetivamente na forma como ele deveria atuar, e existe ainda uma mobilização contra o CONFEF. Bom, finalizamos então essa etapa da criação do CREF, que é algo voltado ao bacharelado e tudo mais. Agora a gente precisa falar um pouquinho de licenciatura. Bom, a licenciatura, como eu falei para vocês, né, a gente tem alguns documentos que norteiam a educação no Brasil. A BNCC, que eu vou falar agora, mas também tem as DCNs, tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, a DCN é a Diretriz Curricular Nacional, que regulamenta os cursos de graduação nas instituições de ensino, por exemplo. A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que ela dita quais são os conteúdos que precisam ser dados dentro da escola. E como exemplo, né, como a gente não tem todo o tempo do mundo para falar sobre tudo, eu vou fazer um recorte de todos os documentos que norteiam a educação no Brasil, que a educação física precisa seguir, e vou falar efetivamente da BNCC. Né? A BNCC, se vocês baixarem ela, vocês conseguem ter acesso a ela, é só procurar lá no Google BNCC, PDF, já vai aparecer para vocês. Ela tem todas as áreas de conhecimento de todos os tipos possíveis, né? Então, como eu estou nessa imagem aqui, existe as áreas de conhecimento de linguagens, por exemplo, que é dividida em língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Ela também define quais são os anos que vão caber dentro daquele período. Então, no ensino fundamental, a gente tem os anos iniciais e os anos finais, que a gente chama de ensino fundamental 1, os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano, e os anos finais, que é o ensino fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, certo? A educação física está dentro da área das linguagens, né? Então, dentro dos componentes curriculares que existem, tem as linguagens e a educação física está ali dentro. Bom, então, para entender a BNCC, a gente tem alguns pontos importantes, né? A gente tem várias áreas de conhecimento, né? E dentro dessas áreas de conhecimento, nós temos a educação física. Todas as áreas de conhecimento, assim como a educação física, elas são norteadas por alguns fatores. Quais são esses fatores? As práticas corporais, os componentes curriculares e a cultura corporal de movimento. Então, a educação física, dentro da BNCC, possui alguns entendimentos, né, que precisam ser seguidos, que é o componente curricular, as práticas corporais e a cultura corporal do movimento. O que são essas práticas corporais? É um conjunto de práticas sociais centradas no movimento, realizadas fora das obrigações laborais, domésticas, higiênicas, religiosas, nas quais os sujeitos se envolvem em função de propósitos específicos sem caráter instrumental. Então, práticas corporais é todo movimento humano que não tem como objetivo o alto rendimento, tá? Quais são os elementos fundamentais das práticas corporais? A gente tem o movimento corporal, a organização interna e o produto cultural. O movimento corporal é o elemento essencial. Então, é aquilo que a gente faz, né, como correr, saltar, pular, arremessar. Né? Além disso, dentro das práticas corporais, a gente também tem a organização interna, que é o entendimento lógico. E no produto cultural é o lazer, o entretenimento, cuidado com o corpo e saúde. Né? Então, quando o aluno entender o que está fazendo, ele tem um entendimento lógico. Quando ele se apropria do conteúdo, ficou errado essa parte aí. Quando ele se apropria do conteúdo, você efetivamente conseguiu atingir o objetivo daquela prática corporal. Então,
Vamos pensar que a gente está falando de professores de educação física que estão estudando a BNCC, que é um documento que norteia como as aulas de educação física vão ser aplicadas dentro da escola, certo? Então, para eu pensar em como vou construir a minha aula, eu preciso pensar em qual movimento corporal eu vou ensinar naquela aula. Eu vou fazer uma aula sobre saltar. Certo? Vamos pensar ali na educação infantil, vou fazer uma aula sobre saltar. Então, o movimento corporal e o elemento essencial é saltar. Quando eu vou lá, crio um plano de aula, dou a minha aula e ao final da aula eu percebo que o aluno entendeu o que ele está fazendo, ele entendeu o movimento de saltar, eu cheguei na segunda etapa, que é a organização interna, ou seja, houve um entendimento lógico, certo? Quando ele utiliza o saltar na vida dele, ele vai lá no parquinho brincar com as crianças no meio de um domingo, e ele utiliza esse saltar ali na brincadeira, fora, né, do movimento, ali fora das aulas da escola, ele se apropriou daquele conteúdo e eu efetivamente consegui produzir um produto cultural. Tá? Então, basicamente, essa é a ordem dos elementos fundamentais das práticas corporais. Então, o que que eu tenho? Eu tenho um aluno e eu tenho o conhecimento. Para o aluno atingir o conhecimento, ele precisa participar ativamente, resolver problemas e tomar decisões. Tudo isso precisa estar dentro da minha aula de educação física, né? Então, eu preciso ter alunos que participem ativamente das aulas, que resolvam os problemas e tomem decisões. Dentro das abordagens pedagógicas, ali, quando a gente estuda a didática, a gente tem uma série de metodologias que nos ajuda a ensinar, né, a passar o conhecimento do campo da educação física. Tem metodologias que buscam ensinar por meio da criação de problemas. Então, você cria um problema e faz os alunos resolverem esse problema, né? Por exemplo, quando você vai dar uma aula de uma modalidade esportiva X, por exemplo, o basquete, e você reduz o tamanho da quadra. Ou, melhor ainda, quando você quer ensinar sobre regras, né? E aí você vai dar uma aula de basquete e para ensinar a importância das regras, você deixa os alunos fazerem um jogo de basquete sem regra nenhuma. Vale tudo, os alunos podem fazer o que quiserem, pode sair fora da linha de demarcação, pode empurrar, não tem falta, não tem nada, não tem tempo, nada. E você deixa eles jogarem. Eles vão entender que há necessidade de impor regras, né, que existem as regras justamente porque se elas não existissem, o esporte não seria possível, né? Então, é uma metodologia, por exemplo, baseada em problema. Eu criei um problema onde eles vão ter que solucionar esses problemas. Então, se eu estou jogando basquete sem regra nenhuma e eles entenderam a necessidade de regras, eu vou deixar para que eles comecem a pensar, mas o que que a gente poderia fazer nessa aula então? Né? Quais as regras que a gente pode começar a criar pensando em tudo que a gente vivenciou? Aí cada um vai criar uma regra. E aí a gente faz um jogo novamente, onde a gente vai aplicar as regras que os alunos colocaram como sugestão e verificar se está ok. Deu certo? Não, não deu certo. A gente vai precisar criar mais regras. E aí a gente vai criando nossa própria regra. É bem legal esse tipo de aula, porque faz o aluno perceber, primeiro, que há a importância das regras, segundo, que as regras não nasceram ali, né? Alguém criou, alguém pensou essas regras pela necessidade das vivências mesmo das modalidades esportivas, e eles se colocam como atores também da criação de regras. E ainda conseguem tomar decisões. Bom, então voltando lá à BNCC, qual que é a estrutura que a gente tem? Ela é dividida em unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades e competências. Então, essas são as estruturas, né, os itens que tem dentro da BNCC. Dentro dessas unidades temáticas, nós temos temas norteadores e temos as práticas corporais. O que seriam as unidades temáticas da educação física? Né, unidades temáticas e os ciclos de escolarização.
Quais são as unidades temáticas da educação física? Brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, lutas e práticas corporais de aventura. Então, o que que o professor de educação física, ai, professora, me formei em licenciatura, vou dar aula na escola, socorro, o que que eu tenho que dar? Você tem que pegar a BNCC e identificar quais são as unidades temáticas. Identifiquei, são essas. Então, você vai construir sua aula baseado nessas unidades temáticas. Porém, dentro da BNCC também tem as divisões do que a gente pode dar, até onde a gente pode chegar, de acordo com o período que você está dando aula, se é na educação infantil, se é no Fundamental 1, se é no Fundamental 2, se é no médio, assim por diante. Os objetivos desses conhecimentos de cada unidade temática são divididos em conteúdos e conceitos. O que eu tenho então, né? As habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos. Práticas corporais, eu tenho habilidades sensoriais, habilidades perceptivas, habilidades motoras e habilidades cognitivas. As habilidades nos remetem a competências, certo? Então, toda habilidade que você ensina para alguém, você tem que chegar numa competência final. Então, se eu estou ensinando sobre fisiologia do exercício, eu quero que os alunos tenham a habilidade de pensar o exercício físico fisiologicamente falando. Quais são as competências que ele pode ter? As competências que ele pode ter é entender como que é a contração muscular, como que acontece a liberação, né, a secreção de hormônio, e isso vai fazer com que eles sejam competentes a entender qual que é o processo, por exemplo, de construção de um músculo dentro da academia, lá num exercício de musculação. Né? Dentro da escola, eu estou ensinando habilidades motoras. Quais são as competências? O saltar, o arremessar e assim por diante. Então, o que que a gente tem, né? Corpo em movimento, práticas corporais e cultura, vida e saúde, formação cidadã, combate ao bullying, educação em valores, identidade e cultura, autonomia, inclusão, experimentação e valorização. Tudo isso são questões que precisam ser trabalhadas dentro das aulas de educação física. Bom, vamos falar sobre cada unidade temática agora. Então, a gente tem as brincadeiras e jogos. Quais são os objetos de conhecimento das brincadeiras e jogos? Brincadeiras e jogos da cultura popular, brincadeiras e jogos da matriz indígena, brincadeiras e jogos da matriz africana e os jogos eletrônicos. Em relação aos esportes, quais são os objetos de conhecimento? Esportes de marca, esporte de precisão, técnico combinatório, rede e quadra, campo e taco, invasão territorial e o esporte de combate. Só um adendo, é por isso que algumas faculdades já estão chamando os esportes coletivos, por exemplo, de esportes de invasão, esportes de rede, né, porque já está fundamentado de acordo com a divisão da BNCC. Em relação às ginásticas, quais são os objetos de conhecimento? É ginástica geral, ginástica de condicionamento físico, ginástica de conscientização corporal. As danças, objeto de conhecimento, danças comunitárias e regionais, danças de matriz indígena, danças de matriz africana, danças urbanas e danças de salão. Lutas, os objetos de conhecimento, lutas comunitárias e regionais, lutas de matriz indígena, lutas de matriz africana, lutas no Brasil e lutas no mundo. E, por fim, práticas corporais de aventura quais são os objetos de conhecimento? As práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza. É importante, antes da gente passar para esse slide, eu quero que vocês pensem assim, vamos pensar na realidade da escola. Nós temos condição, vou voltar aqui um pouquinho, nas danças, por exemplo. Nós temos condição de dar aula, você enquanto professor, que vai se formar em licenciatura aqui na Uningá, de dar uma aula sobre danças de matriz indígena, ou danças de matriz africana, ou danças de salão. A gente tem condição disso, né? Talvez você pense assim, nossa, professor, acho que eu não vou conseguir, nem vou trabalhar na escola, nem sei mais porque eu estou fazendo licenciatura. Então, o que vocês precisam entender? Nem tudo isso precisa ser aula prática, aula que você vai na quadra, dar uma aula prática sobre isso, né? Você pode fazer um trabalho em sala, por exemplo, para que os alunos pesquisem sobre as danças de matriz africana, né? Por exemplo, a capoeira.
né, e aí você consegue ter uma maior vivência sobre aquilo, onde os alunos vão ver vídeos, vão pesquisar sobre, eles podem convidar pessoas profissionais da área para vir até sua aula, ou você mesmo pode convidar, né. Então, é importante, como eu falei lá atrás, né, quando eu falei dos campos de atuação, que a gente use a criatividade, né. Quando você usa a criatividade para entender que as suas aulas pode ir muito mais além, né, aquilo fica muito mais interessante. Outro ponto que eu queria destacar, por exemplo, no caso da ginástica, é muito complicado, dependendo da escola que você trabalhe, principalmente as escolas públicas, que a gente tenha material para utilizar nas nossas aulas de educação física. A gente às vezes não tem fitas, não tem bolas, não tem as massas, e aí o que que acontece? Você vai dar uma aula que jeito, né? Volta à criatividade. Você pode fazer uma aula de construção de materiais alternativos, onde os alunos vão construir, né, aquilo que vai ser usado, as fitas, por exemplo, e aí depois se faz uma aula prática utilizando o material que eles construíram. É muito bacana porque você tem uma aula de criação, onde os alunos vão precisar trabalhar também, né, a questão da criatividade, de entender que a falta de um material, por exemplo, não é um fator limitante, e você também vai conseguir dar aquela aula sobre aquele conteúdo, aquele objeto de conhecimento. Lutas a mesma coisa, né, geralmente a gente não tem muito conhecimento sobre lutas, então você pode convidar um profissional e tal. A realidade da escola não pode ser um fator limitante para que você não consiga desenvolver aqueles objetos de conhecimento e limitar a sua aula, né. Antigamente se tinha muita educação física como, o quarteto fantástico, que a gente brinca que é o vôlei, basquete, hand e futsal, ou futebol. E hoje em dia, com a BNCC, a gente tem uma liberdade maior e até uma obrigatoriedade de trabalhar outros conteúdos. Então, a gente consegue fazer o desenvolvimento das habilidades motoras, o desenvolvimento motor daquela criança de uma forma mais integralizada, né? E também os alunos acabam conhecendo melhor a nossa profissão, a potencialidade dos próprios corpos, eles conseguem também entender que às vezes eles podem gostar de uma área que eles só vão vivenciar ali na escola, se eles não vivenciassem, eles não iam gostar daquilo, né? Então é importante a gente sempre driblar as dificuldades que a gente tem para se trabalhar em escola, que ainda é uma realidade. Bom, então o que que nós temos, né? Produzindo cultura corporal de movimento, por meio por meio do brincar, por meio do jogar, por meio do dançar, por meio do lutar, por meio dos esportes, da prática de esportes, da prática de ginástica e realizando práticas corporais de aventura. Quando a gente fala cultura corporal de movimento, basicamente a gente está reunindo o que é educação física. Então, se você pudesse, se alguém perguntasse assim, o que é educação física? E você falasse, a educação física é saúde. Mas e o lazer e o esporte? Ou se você respondesse, educação física é esporte, mas e a saúde, o lazer? E a educação? Né? Então, a educação física em si, ela não é. A gente não educa o físico, a gente promove, produz cultura corporal de movimento em todas as suas manifestações, seja no brincar, seja no jogar, seja no dançar, seja na prática de esportes de aventura, seja na ginástica, seja no esporte de alto rendimento, no esporte de participação, tudo isso é educação física, numa simples atividade física ou num exercício físico de alto rendimento, na academia, fora da academia, tudo é cultura corporal de movimento. Se é cultura corporal de movimento, é educação física, tá? Bom, em resumo, o que que eu quero deixar para vocês como uma mensagem final, né? É, é preciso entender quais são os campos de atuação que a gente tem dentro da educação física, né? Então, vimos hoje que eu posso escolher entre dois caminhos, a licenciatura e o bacharelado. Dentre essas possibilidades, ou as duas, né? Porque você pode se formar nos dois, né?
e vamos pensar em faculdade. Então, eu tenho 4 anos para fazer licenciatura ou bacharelado, e eu posso fazer mais um ano e complementar a minha formação com aquela outra habilitação. Então, fiz 4 anos de bacharelado e faço mais um de licenciatura e saio formado tanto na licenciatura quanto no bacharelado, né? Eu posso atuar na academia, eu posso atuar em clubes, eu posso atuar em secretarias de esporte, em departamento de esportes, eu posso ser professor de educação física de escola, professor de educação física em APAES, né? Acho que eu não citei essa parte lá em educação especial, mas o profissional de educação física, o professor, ele está inserido dentro das APAES, trabalhando, por exemplo, a psicomotricidade. Agora, tem sido muito falado, né, a questão do autismo, do transtorno do espectro autista, que também é uma palestra que vocês vão assistir. O profissional de educação física pode trabalhar a psicomotricidade, e pode melhorar muito o desenvolvimento motor dessa criança, por exemplo, né, que muitas vezes é limitada porque fica muito dentro de casa, por todas as questões do autismo e tudo mais. Então, a educação especial é também um campo muito lindo, que exige muita paciência e muita vontade de mudar a vida de pessoas, né? A educação especial é isso. Além disso, a gente tem também os esportes adaptados, como por exemplo, basquete em cadeira de rodas, handebol em cadeira de rodas, o vôlei sentado, os esportes para cegos, né, os esportes para surdos. Então, existe também esse campo da educação especial que a gente pode atuar. Então temos, né, dentro e fora das academias, dentro e fora das escolas, no ensino superior, que precisa de especialização, mestrado e doutorado. Temos também o campo da educação especial, que são possibilidades que temos, né? A nossa área, ela não é aquela área que você vai trabalhar, por exemplo, no banco, você trabalha das 8 às 6, final do dia você vai embora. Muitas vezes a gente vai trabalhar das 8 às 10 em um lugar, das 4 às 8 em outro local, né? Então a gente tem mais flexibilidade de horários para atender às necessidades dos locais, dependendo daquilo que você for atuar, né? Não é o caso da escola, por exemplo, que tem esse horário mais fixo, certo? Bom, independente do campo de atuação que você estiver, você precisa sempre buscar uma atualização profissional, né? A educação física que a gente tinha lá em 1984 é totalmente diferente da educação física que a gente tem hoje. Veja pelas academias, né, como o treinamento tem evoluído. Hoje a gente fala muito de alimentação, da junção alimentação e treino dentro da academia. Tem a suplementação, coisa que lá na década de 80 não existia muito isso ainda, né? Não era tão falado como se tem hoje. Então, sempre precisa se atualizar, sempre buscar, porque é uma área muito nova, que é jovem, que precisa amadurecer e tem muita coisa ainda a ser descoberta sobre o exercício físico. No campo da escola, a gente também precisa se atualizar para buscar sempre a inclusão, porque hoje a gente tem alunos que precisam ser incluídos nas aulas de educação física por algumas limitações físicas ou porque faz parte do transtorno do espectro autista, entre outras questões. Então, a gente precisa se atualizar para entender como que eu posso incluir esse aluno dentro da minha aula de educação física, fazer a socialização dele e também, né, criar aulas de educação física que sejam interessantes, que a gente busque sempre atender essa evolução que o ser humano tem, né? Se a gente olhar hoje a gente tem as redes sociais que a gente vê vídeo de 15 segundos e já não aguenta mais, já quer passar para o próximo. Tem gente que não aguenta ver um vídeo de 2 minutos mais, né? E então a gente precisa buscar sempre aulas atrativas que busque prender esse aluno que está vidrado aí em vídeos curtos, em coisas rápidas, né? Então é um grande desafio. Outro ponto que eu sempre deixo é ser feliz em sua profissão. Seja feliz naquilo que você faz. Ame a sua profissão e tudo vai fluir naturalmente. Se você gosta do que faz, as coisas vão acontecer, você vai conseguir criar. Então, encontre aquilo que você gosta, atualize-se daquilo e faça o seu melhor dentro da possibilidade que você tem.
E por fim, uma mensagem que eu queria deixar é sobre a ética profissional. Vamos falar de personal, né? A gente tem muitos casos em academias que, ai, o marido não deixa a mulher ter um personal homem, porque existem muitos casos de infidelidade, falta de ética profissional, professores de escola também, a gente tem alguns professores que acontecem diversas coisas, enfim. Então, é importante sempre buscar a ética profissional. Seja ético, busque se atualizar, busque ser conhecido pela quantidade de conhecimento que você carrega, certo? Por fim, eu queria só deixar uma mensaginha rápida. Você está olhando esse slide e está falando assim, meu Deus, professora, você está louca? Mas assim, ó, qual que é a diferença de um engenheiro e de um técnico de edificações? O engenheiro, ele é a pessoa que pensa, que faz o cálculo da construção. O técnico em edificações, ele executa o que o engenheiro pensou. O que você quer ser? Você quer ser uma pessoa que pensa ou uma pessoa que executa o que outra pessoa pediu para fazer? Né? Então, a faculdade é o fator que te dá a possibilidade do conhecimento, né, de conhecer, de ler sobre, de entender a teoria para ser executada na prática. Então, quando você lê sobre, você conhece, você tem uma bagagem, você vira uma cabeça pensante. E aí você pode criar os seus próprios treinos, as suas próprias aulas, ao invés só de reproduzir treinos, reproduzir aulas. Então, é aí que eu quero chegar, né? Então, quando eu tenho bagagem, eu consigo montar um plano de aula para ser aplicado dentro da escola, ou montar um treino interessante para ser aplicado dentro da academia, né? Então, é importante eu saber pensar e não só executar. E por fim, eu já falei aqui para vocês, aí por fim eu só queria deixar mais uma mensaginha importante. Quando vocês vão para estágio, né, quando vocês fazem estágio, vocês vão adquirindo bagagem de conhecimento e aplicando a teoria que vocês viram na faculdade. Esse estágio e toda a bagagem que vocês vão ter ao longo da faculdade, né, o conhecimento teórico, livros, aulas, apostilas, vão ajudar vocês a terem ideias, vão criar profissionais, né? A faculdade cria profissionais. Então, a pessoa que entrou não é a mesma pessoa que saiu. E aí vocês vão conseguir se tornar aquilo que vocês sempre desejaram e atingir o sonho de vocês. Eu espero de verdade estar contribuindo para a formação de vocês, conseguir alcançar esse sonho que é cursar uma faculdade. A gente sabe que não é fácil, é trabalho, é filho, é família, muitas vezes, é um grande desafio. Eu admiro muito todos vocês e contem comigo não só para resolver problemas no sistema, para deferir horas complementares, contem comigo também como professora, como uma pessoa que pode contribuir para a formação mesmo de vocês a se tornarem melhores profissionais dentro das possibilidades que eu tenho. Muito obrigada por me escutarem até aqui. Como eu falei, eu sou a professora Fernanda Gimenez Milani. Aqui está meu e-mail. Vocês têm o meu e-mail de coordenação, né? Mas eu deixei o meu e-mail aqui como professora. Então, se vocês quiserem conversar comigo a respeito da Fernanda professora, conselhos, dúvidas sobre o que fazer da vida dentro da faculdade, contem comigo. Eu estou super disponível aqui para vocês, tá bom? Deixei meu Instagram também, se vocês quiserem me seguir. É Fernanda Gimenez, Fernanda com 2 Ds. E qualquer coisa a gente conversa por lá. Tá bom? Muito obrigada pela companhia e até logo!